Jesus vinha de Betfagé com seus discípulos na direção do templo de Jerusalém, quando de repente se deparou com uma figueira, da qual depois de procurar e não encontrar frutos em seus galhos, a amaldiçoou com duras palavras, ao ponto da figueira secar e todas as suas folhas caírem imediatamente, por tamanha repreensão do mestre. Mas por que Jesus teria feito isso? Realizado um ato aparentemente tão incomum, não teria sido desproporcional à medida da punição para a figueira? O que ele queria nos ensinar com essa lição? E quais ensinamentos podemos aprender com essa passagem bíblica? Veja nesse vídeo. Vamos bibliografar para você. A história da figueira sem frutos é encontrada nos evangelhos de Mateus e Marcos, e nada mais foi do que uma alusão e advertência à hipocrisia religiosa da época. A narrativa conta que Jesus estava com fome e aproximou-se de uma figueira que estava cheia de folhas, esperando encontrar nela frutos. No entanto, ao chegar perto da árvore, ele descobriu que ela tinha apenas folhas, então declarou uma maldição sobre a mesma, dizendo que ninguém jamais voltaria a comer de seus frutos, fazendo ela secar imediatamente, das raízes até as folhas mais altas. A figueira é uma árvore que pertence à família das urticárias e segue um padrão de crescimento comum, onde as folhas florescem na primavera e dão frutos à medida que elas se expandem e amadurecem. Porém, o relato bíblico foi enfático ao afirmar que não era tempo de figos, e por isso a surpresa de Jesus em relação ao objeto de sua crítica. A figueira demonstrava ter dado frutos fora de época, já que não seria comum ela estar completamente florida naquele período do ano. Provavelmente as figueiras de Jerusalém encontravam-se murchas e com seus galhos completamente secos, diferentemente dessa da qual Jesus encontrou no caminho. Ela não só demonstrava ter frutos em abundância, como uma exterioridade enganosa, cheia de aparências. E assim que o mestre percebeu esse fato, a usou como figura de linguagem para advertir a hipocrisia de todos aqueles que, assim como a figueira, estavam se disfarçando por fora e se jactanciando de algo que elas mesmas não produziam, que eram os frutos do Espírito Santo. Hipocrisia significa vestir-se de máscara, e o hipócrita é aquele que oculta sua verdadeira identidade, se disfarçando muitas vezes de piedade, para cobrir sua disfarçatez e insegurança, sempre falando uma coisa e fazendo outra, produzindo ações completamente contrárias às palavras que saem da sua própria boca. Por isso Jesus foi tão veemente naquela situação. A hipocrisia a qual ele repreendia à sua volta era tamanha que todos aqueles religiosos que o cercavam se colocavam no direito de se disfarçarem contra a verdade. Os evangelhos acrescentam que logo após amaldiçoar a figueira, Jesus e seus discípulos entram no templo de Jerusalém, no mesmo dia em que teria acontecido em sequência a purificação do templo, onde ele teria revirado mesas e expulsado os cambistas que vendiam e comercializavam dentro da casa do Pai, transformando o lugar em um covil de ladrões e salteadores, apoiados pelo Sinédrio. A história da maldição da figueira é intercalada a essa narrativa do Azorrag, nos revelando o contexto da história, ambas usadas como uma demonstração simbólica de sua indignação com a falta de frutos espirituais e o desrespeito ao propósito original do templo, e nos dois episódios é enfatizado a importância da autenticidade da devoção verdadeira na adoração a Deus. O Evangelho de Marcos também relata que no dia seguinte, quando o grupo de Jesus passou novamente pela figueira, eles notaram que ela havia secado completamente, deixando eles surpresos com o efeito imediato da maldição e da rapidez com que a figueira havia secado. E Jesus aproveitou-se da oportunidade para ensiná-los ainda mais sobre a fé genuína, o poder da oração, a importância de crer sem duvidar e a capacidade que todos nós teríamos de realizar em seu nome coisas extraordinárias. Por isso, a história da figueira também é considerada um dos milagres de Jesus, que demonstram seu poder e autoridade sobre a natureza. Ela serve como um exemplo vivo de sua mensagem, ensinamento e lição espiritual. Algumas vertentes também sugerem que a figueira representaria a própria nação de Israel, que estava cheia de aparências religiosas externas, mas não produzia os frutos espirituais que eram esperados dela, além da hipocrisia religiosa presente entre o povo. Mas de qualquer forma, essa narrativa nos convida a refletir sobre o significado simbólico de sua metáfora, tão poderosa e desafiadora, que nos incentiva a buscar uma conexão real com Deus e a vivermos de acordo com os princípios e valores que professamos.
A nossa fé deve evidenciar como boas obras apenas o amor ao próximo, a compaixão e a generosidade, e nunca o estímulo da vaidade, pois quando temos uma vida de oração sincera com Deus, andamos na vereda da justiça, acreditando sempre que Ele pode agir de maneira poderosa e surpreendente em nossas vidas, jamais nos vangloriando de alguma coisa, pois nunca foi por mérito, nem pelo que nós podemos fazer, mas sempre pela graça, que consiste em favor imerecido. Gostou do nosso vídeo? Nos ajude se inscrevendo nesse canal para não perder os próximos. Curta e compartilhe com seus amigos, e se tiver dicas de temas, deixa aí nos comentários que nos ajudarão muito. Agora eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau!